a gente termina mais um ciclo, lembra? Filipenses tem uma organização de ciclos que funciona com exortação e exemplo, ou às vezes o contrário, né? Exemplo e exortação. Então, o ciclo que a gente trabalhou até a semana passada foi esse que começa no capítulo 2, versículo 1. E você vai ver que Paulo, até o versículo 4, ele faz uma exortação de como que se por estarmos em Cristo, né? E aí ele vai usando uma linguagem que remete à unidade, né? Então, o mesmo modo, nós temos que ter o mesmo modo de pensar, a mesma atitude, um só Espírito. Então, ele usa uma linguagem que remete à unidade. E duas coisas ficaram evidentes para nós, que essa unidade ela já é consequência e resultado de estarmos em Cristo. Então nós não damos causa a essa unidade. Quando nós aceitamos a Jesus, nós automaticamente já fazemos parte dessa família. Estamos unidos pelo sangue de Cristo. Tudo bem, gente? Estão comigo? Mais uma vez que nós estamos agora unidos pelo vínculo de sangue que nós temos, que é o sangue de Cristo, nós precisamos trabalhar para desenvolvermos essa unidade, tudo bem? Então, nós não damos causa à unidade, mas nós trabalhamos para desenvolvermos, para amadurecermos nessa unidade, tá? E aí ele dá aqui as orientações de não fazermos nada por ambição egoísta. Então, aquela ideia, né, de um amor prático, ele é um amor totalmente altruísta, tá bom? Não existe espaço para você pensar em si mesmo. O seguir a Jesus, lembra lá de Mateus? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, seguir a Jesus, ele passa por você agora negar a si mesmo. Agora a sua vida não é mais sua vida, agora a sua vida é daquele que pagou pelo seu resgate. Então, essa linguagem é forte no texto bíblico. Se ele pagou para resgatar você, a quem você pertence agora? Aquele que pagou o preço do seu resgate. Então, você vive agora pelo seu Senhor. E como é que você vive pelo seu Senhor? Não mais visando exclusivamente os seus próprios interesses, mas agora também zelando e cuidando dos interesses do outro. Por que, Paulo? Então, essa exortação, o exemplo vem a partir dos versículos 5 a 11, né? Porque foi isso que Jesus fez. Não é isso que ele diz? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que mesmo sendo Deus, ele não levou em conta que ele era Deus, mas assumiu a natureza humana, ele encarnou, ele habitou entre nós. Você acha que Jesus fez isso pelos seus próprios interesses ou por causa do interesse do outro? Quem que é o maior beneficiado de Jesus ter se encarnado e ter morrido na cruz? Diga, quem que é o maior beneficiado? Então, esse é o exemplo. Esse é o modelo que Jesus nos deixa. Ele faz o que ele faz, não pensando agora nos seus próprios interesses, mas pensando no interesse daqueles que ele veio redimir e salvar. É isso que você tem que fazer, tá? É isso que você tem que fazer. E ele termina lá no versículo 11 dizendo que isso tem que ser feito, que Jesus ele vai ser enaltecido e exaltado para a glória de Deus, né? Que é o seu propósito de vida. Crente, esse é o seu propósito de vida. Essa é uma das perguntas, né? Lembra que eu falei semana passada? É uma das perguntas que mais fazem, eu acho, para pastor. Então, como é que eu descubro qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo na vida? Eu digo, lê a Bíblia. Está lá em Filipenses 2:11, 1 Coríntios 10:31. O que está escrito em 1 Coríntios 10:31? Você conhece. Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então eu posso ser pastor para a glória de Deus, eu posso ser aposentado para a glória de Deus, eu posso ser empresário para a glória de Deus, eu posso ser advogado para a glória de Deus, eu posso ser papai, eu posso ser mamãe para a glória de Deus, eu posso exercer todos os meus papéis e todas as minhas funções para a glória de Deus, dirigindo a minha vida em conformidade e harmonia com a sua palavra. Tudo bem? E as garantias disso, né? Porque se é assim, gente, então não é a minha função, a minha atividade em si que me traz realização. Olha só como isso é muito mais seguro. A minha realização, o meu contentamento, a minha satisfação, ela está em fazer o que eu faço para a glória de Deus. E se amanhã Deus falar assim para mim, agora eu não quero mais que você seja pastor, vai fazer outra coisa, eu vou continuar contente, satisfeito e realizado. Por quê? Porque eu posso fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus. Logo, é muito mais seguro, muito mais garantido. Cadê a frustração? Cadê a decepção? Não tem mais. Por quê? Porque não é isso que rege a minha vida, não é isso que governa o meu coração. Eu posso glorificar a Deus. Se Deus falar assim, olha, você vai virar peso de papel agora. Joseph,
Klimber. Pode ser um peso de papel para a glória de Deus. Não pode ser de nome de Senhor. Amém? Não caia nas mentiras desse mundo. Não caia nas mentiras. Esse mundo diz que você tem que ir atrás das suas realizações e eles mandam, né? Gente, é o capeta, tá? Eu digo esse mundo aí, mas quem que rege o mundo? É o saporeiro. Então o saporeiro ele contou essa mentira para você, para todos nós, né? Você vê como ele é sutil desde o Éden, gente, desde o Éden. Ele não diz assim, ó, não corra atrás de ser uma pessoa realizada. Ele não fala isso. Ele diz muito pelo contrário, você precisa de realização, de contentamento, de satisfação. Só que ele manda você na direção oposta. Onde que está a fonte da sua satisfação, do seu contentamento, da sua realização? Está em Deus, em Cristo Jesus. Mas Satanás ele diz para você, não, vai realizar os seus sonhos, vai realizar os seus objetivos, vai realizar os seus projetos. O que é que ele faz? Ele desvia o seu olhar da fonte de realização e contentamento para um lugar que você nunca vai encontrar fonte, realização e contentamento. Gente, presta bem atenção nisso aqui. Converse com os mais velhos, especialmente aqueles que já estão assim, nos últimos momentos. Converse com essas pessoas, para você ver o que elas vão dizer. Se as conquistas desse mundo trouxeram contentamento e realização que elas estavam procurando por toda a vida, você precisa conversar mais com essas pessoas, para você perceber isso. Se valeu a pena virar as costas para Deus e ir em busca da sua própria realização pessoal, e agora que você está no final da vida, diga, você encontrou o que você queria? A maioria vai dizer, não. A maioria vai dizer assim, eu queria mais tempo. A maioria vai dizer assim, eu queria voltar no passado e tomar um caminho diferente. Porque o caminho que eu trilhei não me levou a lugar nenhum. Gente, está tudo aqui. Está tudo aqui. Isso aqui não está errado. O problema é que às vezes a gente não confia nisso. A gente não confia. E aí a gente chega no versículo 12. Então faça aqui para a glória de Deus, né? Jesus ele foi enaltecido, foi exaltado para a glória de Deus. E aí Paulo ele vai dizer assim, vamos lá comigo, hein? Lembra a proposta aqui qual é? A gente está lendo juntos, né? Como se a gente estivesse fazendo nossa devocional na nossa casa. Então, o que a gente pode extrair do texto? Lendo o texto, olhando para o texto, conversando com Paulo aqui. Paulo ele vai dizer assim, ó, assim, meus amados. Gente, assim, você bateu o olho no assim, isso aqui já está conectando esse texto aqui, do versículo 12, com o texto que veio antes, né? Assim como, você tem que fazer a perguntinha. Assim, do jeito que eu acabei de falar. Seja a postura de vocês, a atitude de vocês, a forma de pensar de vocês, a mesma de Cristo. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, olha isso daqui, gente. Sabe o que é legal? Porque assim, Paulo acabou de explicar aqui nos versículos de 1 a 11 que o amor, ele é um fazer. Lembra disso daí? Por que ele fala muito do modo de pensar, da atitude, né? Como aquilo que precede a ação? Porque na Bíblia é assim que funciona. Você vai moldando o seu pensamento conforme a palavra de Deus, e essa palavra de Deus ela vai moldando a sua prática de vida. Você vai cada vez mais adotando um estilo de vida em harmonia com essa palavra, mas você precisa fazer essa transformação aqui. Lembra que a gente até citou Romanos 12:2? Não vos amoldeie ao padrão deste mundo. Então, se não é esse o padrão, qual é o padrão, Paulo? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, Paulo? Para que assim vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que faz você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a transformação da sua mente. Por quê, Paulo? Porque onde é que está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Onde é que está? Então você precisa transformar sua mente com base nesse negócio aqui, gente. Porque se sua mente ela não está moldada a esse padrão, não aquele, esse, como é que você vai experimentar a vontade de Deus se a vontade de Deus está registrada aqui? Vocês entendem esse processo, gente?
Então ele fala aqui de novo, né? Como vocês sempre obedeceram. Por quê? Lembra? João 14,15. Lembra disso? Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Lembra disso daí? Boa peneira para você saber se você ama a Deus ou não. Aquele que ama, obedece. Se você for lá no versículo 21, ele vai repetir de novo, né? Aquele que obedece é o que me ama. Se você for lá no 24, ele vai dizer do jeito agora negativo. Aquele que não me obedece, não me... Não, melhor, mais do que isso, só se desenhar. Foi tudo isso que Jesus falou. Então a obediência, gente, ela é a evidência dessa devoção, desse amor que você tem por Deus. Na prática, como é que funciona? Não mais cuidando agora dos meus próprios interesses, nem fazendo nada por ambição egoísta, mas zelando, cuidando dos interesses do outro, porque foi isso que Jesus fez, ele é o exemplo. Então assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Gente, isso daqui é sinônimo de maturidade, porque isso aqui é o sonho de todo pai, não é? Isso aqui é o sonho de todo pai e mãe, né? Dos pais. Qual que é o sonho do papai e da mamãe? Que o filho ele permaneça obediente, mesmo quando eu não estou olhando, que de fato eu tenha conseguido conquistar o coração do meu filho de um jeito que os valores que eu tentei incutir na vida dele chegaram ao coração a ponto de ele não precisar de uma supervisão para continuar vivendo sobre esses valores. Eles obedecem mesmo que eu não esteja olhando. O nome disso preste bem atenção, o nome disso é caráter. Caráter. Você quer saber qual é o seu verdadeiro caráter? Já disse alguém aí que eu não sei quem é. Preste atenção naquilo que você faz quando você está sozinho. Esse é você, sem fingimento, sem máscara, sem capa. É você nu e cru. Preste bem atenção no que você faz quando você está sozinho. Quando você não precisa fingir, quando você não precisa agradar ninguém, quando você não precisa dar satisfação para alguém que esteja olhando para você. Esse é você. Esse é você. O nome disso é caráter. Então, se eu obedeço quando não tem ninguém me olhando, isso é maturidade. Isso é desenvolvimento, isso é crescimento. Eu não preciso mais da supervisão, não preciso mais de alguém ali olhando para poder eu fazer o que é certo. Eu faço o que é certo porque isso já faz parte do meu estilo de vida. Esses valores, eles já compõem a minha forma de pensar e, consequentemente, a minha forma de agir. Tudo bem, gente? Tudo bem? Esse é o processo, não tem outro jeito. Eu queria muito, sabe o que eu queria? Poxa vida, se desse eu fazia de maior bom grado para você, uma oração do fogo, aquela. Derrama, Senhor, fogo sobre todas essas pessoas, para que, a partir de agora, todos seriam cristãos melhores, santos e purificados para a tua honra e para a tua glória. E aí você, sem esforço nenhum, você ia voltar para sua casa e ia ser o melhor crente do mundo. Mas não é assim que funciona. Você tem que pagar o preço. Ninguém cresce de graça. Né? Vamos lá. Então, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E olha isso daqui que interessante. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Né? Então, temor e tremor, gente, aqui fala bem, né? Lembra? Eu não vou fazer um estudo minucioso palavra por palavra, que a ideia é como se a gente estivesse fazendo o nosso devocional. Temor e tremor aponta para onde? Para o quê? Né? Reverência. Então, você tem que se esforçar para amadurecer, porque esse ponham em ação a sua salvação, gente, não é que você faz alguma coisa para ser salvo. Tudo bem? Você é salvo num momento específico, pontual na sua vida. Qual é o momento? O momento que você aceita Jesus. Mas a partir desse momento começa um processo. Você não vai acordar do dia para a noite uma pessoa totalmente diferente. Você agora tem que trabalhar, você tem que se dedicar. Lembra? Que era dedicação e esforço, né? Dedicação e esforço traz resultado, traz crescimento. Isso é a 1 Timóteo lá que a gente estudou. Se me fala melhor, capítulo 4. Então a mesma coisa, ele está dizendo, ponham em ação a salvação de vocês, no sentido de crescimento espiritual, de santificação. Santificação é esse processo de amadurecimento. Vocês estão comigo? Tá? Tanto que na revista atualizada está escrito assim, né? Desenvolvei a vossa salvação. Não é assim que está aí na revista atualizada? Filipenses 2,12. Desenvolver a vossa salvação com
temor e tremor. Então, aquela gente, linguagem que a gente já usou o capítulo primeiro inteiro, tá bom? A linguagem de crescimento. Então, os frutos de justiça que são produzidos por causa dos recursos, das provisões que nós temos em Cristo Jesus. Então, essa linguagem, né? Completem a minha alegria, que está em Filipenses 2:2. Olha, assim, é para completar, porque tem espaço, né? Para você desenvolver, para você crescer. Então, ele fica usando essa linguagem aqui de santificação, de progresso, de amadurecimento ao longo da epístola inteira. E aqui de novo. Mas vamos lá, ó. Aí põe a menção salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Gente, de novo, isso aqui já apareceu. Olha só aqui como é legal, né? Gente, isso aqui é você está lendo a sua Bíblia lá, e você tem que fazer essas conexões. Opa, Paulo aqui mesmo em Filipenses, ele já falou um negócio que faz eu entender esse versículo 13 aqui. É só você voltar no versículo 11 do capítulo 1. Volta aí no versículo 11 do capítulo 1. Você está lendo Filipenses, né? Então, você vai fazendo aí as relações e as conexões. Eu vou ler aqui desde o 9, só para você ver todo o parágrafo. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente, olha a linguagem, né, de amadurecimento e crescimento. Cada vez mais o conhecimento em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça. E olha isso aqui, ó. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Então você tem as provisões, você tem os recursos garantidos pelo próprio Cristo para que você consiga fazer o que está escrito no versículo 9 e no versículo 10, que é esse amadurecimento, esse crescimento, essa irrepreensibilidade. Então, porque a gente fica pensando assim, mas como que eu vou conseguir cumprir o que Deus está me exigindo na sua palavra? Aí, o próprio Deus responde, né? Cristo vai dar para você as provisões e vai dar para você os recursos necessários. Não é para você fazer isso pela sua própria força que vai, isso sim você não vai conseguir, tá? Mas Cristo, ele vai, a partir do momento que você se converte, ele começa um processo de santificação na sua vida. E você agora passa a crescer progressivamente, dia a dia, desde que você empreenda, né? A dedicação, esforço igual a crescimento, igual a resultado. Então, é o versículo 13, ó. Pois é Deus. Então, olha só. Como é que eu consigo pôr em ação a minha salvação, Paulo? Não se preocupe, por quê? Porque é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então Deus, ele vai dar para você o aparato necessário, ele vai dar para você os recursos, ele vai dar para você as provisões necessárias para que você siga firme na sua jornada de crescimento cristão. Tudo bem? Versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Gente, isso tem a ver com o que ele ensinou um pouquinho antes, né? Não cuidem agora dos seus próprios interesses, mas cuidem especialmente dos interesses do outro. Gente, isso daqui é assim, ó. Isso aqui a gente aprende no aconselhamento bíblico. Quando você reclama, quando você murmura, especialmente quando você se ira, tá? Às vezes uma reclamaçãozinha assim, né, de leve, que não tem tanta veemência, tanta intensidade, talvez não. Mas via de regra, quando você perde o controle, é muito provável que o motivo da sua chateação seja um ídolo do seu coração. Você só fica chateado, você só reclama, você só murmura, você só tem queixa quando aquilo que você quer não é realizado. Você já percebeu isso daí? Então eu quero uma guitarra nova de presente. Se me derem a guitarra nova que eu quero, você acha que eu vou ficar chateado ou você acha que eu vou ficar feliz? Me deram a guitarra que eu queria. Então não é um modelo, um ano, é só alegria, né? Não é não, Fábio? Só alegria. Agora, eu estava me programando para comprar essa guitarra. O irmão Luiz tinha essa guitarra para vender. A guitarra raríssima. Ninguém mais tem essa guitarra no Brasil, só o irmão Luiz. E eu digo, irmão Luiz, peraí, que eu estou juntando uma grana aí, mas eu vou comprar. E aí eu consegui o dinheiro com muito esforço, prestei dinheiro de todos os irmãos da igreja aqui, um pouquinho de cada. Cheguei lá no irmão Luiz, vendi ontem. Rapaz! Como você acha que um ser humano normal ficaria, né?
Um ser humano que não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Como é que fica nessa hora? Do jeito que Jesus fala lá em Mateus, né? Se você odeia o seu irmão aqui, né? No seu íntimo, você já é um homicida, porque eu não vou matar o irmão Luiz, né? Mas aqui eu vou dizer assim, nossa, vontade de matar. Mas você ficou chateado, você ficou irado, E aí, via de regra a gente reclama, né? Especialmente se a gente tem abertura e uma certa intimidade. Poxa, irmão Luiz, brincadeira, né? O senhor vendeu a guitarra, a gente não tinha combinado, o senhor não tem palavra, hein? Não tem palavra, o senhor disse para mim que ia guardar a guitarra e não guardou. Não, Eloy, mas eu estava precisando do dinheiro. Mas, irmão Luiz, eu podia ter me dito, eu tinha corrido, talvez eu tivesse, né, ido atrás. Já era, né? Perdeu. É isso aí, gente. Murmuração, queixa, reclamação. Sabe o que me deixa assim muito inconformado? É que a gente já estudou essas coisas. Isso mexe um pouco comigo. Inclusive a gente viu na quarta-feira. Existe um jeito certo de fazer as coisas, tá bom? Existe um jeito certo. A Bíblia diz em Mateus 18 que você tem que tratar determinados assuntos como? Aqui, né? Aqui. Não é... O irmão Luiz não vendeu a guitarra para mim, aí eu vou lá no Instagram. Tem gente que não tem palavra mesmo, né? Tomara que o irmão Luiz leia esse negócio aqui. Eu vou deixar uma semana aqui no... fixado. Vou deixar uma semana aqui fixado. Mas Mateus 18 diz o quê? Se o teu irmão pecar, ou Lucas 17, né? Se o teu irmão pecar contra você, o que você tem que fazer? Você tem que exortar o seu. Isso é sinal de maturidade. Lembra? Ele está falando de desenvolver a vossa salvação. Isso é sinal de maturidade. Deus ele vai dar para você os recursos. É Ele que efetua em você tanto o querer quanto o fazer. Então façam tudo sem reclamação e sem murmuração. Exortação é diferente de reclamação. Quem que reclamou na Bíblia? Lembra? O exemplo clássico, todo mundo lembra. Aquele povo no deserto, lembra disso daí? Ai, Senhor, eu não aguento mais comer maná. Então vai ficar agora sem comer. Então vocês vão comer carne. Mas eu vou fazer o seguinte. Vocês vão comer carne agora até sair pelo olho, meu irmão. De tanta reclamação que vocês fizeram. Vocês nunca vão ver na vida tanta codorna como vai aparecer nesse negócio aqui. Porque reclamavam, murmuravam. Gente, reclamar não é eu ir em busca do meu irmão para contribuir com a sua edificação e com a sua maturidade. Reclamar é exatamente o oposto disso. Sou eu tomando uma postura e uma atitude onde eu estou pensando exclusivamente naquilo que eu quero. Totalmente o contrário do que a Bíblia está dizendo que você tem que fazer. Tá? Totalmente o contrário daquilo que a Bíblia está dizendo que você tem que fazer. Então, eu vou dar aqui um versículo para você. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios 4, 29. Está bem pertinho aí, né? Volta uma página que você já vai chegar lá. Talvez duas. Isso aqui, a gente viu num culto de quarta-feira. Num dos salmos, no Salmo 73. Tem algumas semanas já. E Paulo ele vai dizer assim em Efésios 4, 29. Gente, isso daqui é a peneira para aquilo que sai da sua boca. Tá? Peneira. Tem um monte de versículo a respeito, né, daquilo que sai da sua boca. Vamos ler só esse aqui que é o suficiente. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Aí você vai dizer assim, tá vendo? Não tem que falar palavrão. Mas você precisa saber o que é palavra torpe aqui para Paulo. Vocês estão comigo, gente? Olha o versículo então. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Não parece, Filipenses? Que você tem que fazer, que você desenvolve a sua salvação e a evidência de que você está amadurecendo é que agora a sua postura ela é totalmente altruísta. Você não está mais preocupado com seus próprios interesses, mas com o interesse do outro. Isso promove edificação. Por quê? Porque você não vai ficar reclamando e murmurando por aí, que promove divisão. Reclamar promove divisão. Exortação, amor altruísta promove união. Tudo bem? Então, na cabeça de Paulo, palavra torpe aqui, olhando para o versículo, gente. Palavra torpe é qualquer coisa que não é útil para edificar o outro. Então, eu vou traduzir para você, para os nossos dias. Paulo está dizendo isso daqui para você. Preste bem atenção nisso daqui.
É ele que está dizendo, eu só vou ajeitar aqui para você. Se o que você vai falar não edifica, fique calado. Fique calado. Rapaz, como que isso é um desafio nos nossos dias, né? Por causa das redes sociais, né? Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok, como é aquele outro? Kuai? Twitter, né? O Twitter, nossa, Twitter, coitado. É para isso. O Twitter é para isso. E status, né? Agora até YouTube tem os shorts, né? Que são os vídeos curtinhos ali. Tem os status também, no YouTube? Não é? Gente, as redes sociais, elas deram voz para todos nós. No sentido de que agora as nossas bobagens, elas podem ter longo alcance. Se não for para edificar, fique calado. Mas aí, ao contrário disso, você pega uma ferramentinha dessa, tipo Facebook, e você não só não fica calado, como você ainda faz a murmuração e a reclamação reverberar. Fazendo o contrário do que a Bíblia diz. O que diz lá em Mateus 18? Vá e a sós com... Gente, eu nem estou dizendo que não é para conversar, mas é para conversar do jeito que a Bíblia diz que é para conversar. Não é para ficar postando depois lá na rede social. Tem gente que não tem palavra. Manda, né, indireto. Às vezes até direto. Às vezes até direto. Olha só, Efésios 4:29. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, tá? Então, tem que edificar, tem que ser necessário para que conceda graça aos que ouvem. Olha isso, então pelo menos 3 peneiras aqui. Vocês estão comigo, gente? Tem que edificar, tem que ser necessário e tem que conceder graça. Então, gente, decora isso, Efésios 4:29, decora isso. Se aquilo que você está pensando em falar não passa nessas 3 peneiras, o que você tem que fazer? Fique calado. É o que está dizendo aqui, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é isso? Que não edifica, que não é necessário e que não concede graça. Tudo bem? Aí, junto com esse texto, você tem que ler Provérbios. Abre lá, Provérbios. Vai lá para o capítulo 27. Provérbios 27. 17, né? Eu falei o quê? 27, né? Isso aí, ó. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. O que o autor de Provérbios está dizendo para nós, assim? Gente, não acabe com a dúvida. É isso que ele está dizendo. Não acabe com a dúvida. O professor dizia isso, né? Não demonstre assim tão abertamente a vossa ignorância. Se você ficar calado, quietinho, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Pode até desconfiar. Por que ele nunca fala nada? Aí o cara, porque ele não tem nada para contribuir. Mas pelo menos ele fica calado, porque quem não tem nada para contribuir fica calado. Não tire a dúvida dos outros. Tá bom? Então, olha para Filipenses. Vamos voltar lá para Filipenses. Lá para o capítulo 2. Isso é, façam tudo sem queixas nem discussões, ou façam tudo sem reclamações, façam tudo sem murmurações. Eu acho que na revista atualizada ele usa até a palavra contenda. Por quê? Porque reclamações, murmurações, queixas, às vezes produzem atrito, não é isso? Às vezes produzem conflitos, tá? A palavra contenda até pode dar para a gente a ideia de que existiam pessoas aqui em Filipenses procurando tribunais para resolverem as suas questões. Tamanha era o atrito, né? Contenda. Então, algum tipo de demanda que talvez, né, exigisse isso daí. Mas eu não quero nem ir para esse lado. A minha questão é: desenvolva a vossa salvação. Deus ele vai dar para você os recursos e as provisões necessárias. Então, o que você tem que fazer? Prova de maturidade e crescimento é servir ao Senhor sem queixas e sem discussões. Gente, não é que eu não posso conversar, mas eu converso do jeito que a Bíblia diz que eu tenho que fazer.
Isso é sinal de maturidade. Procurar o outro para conversar e alinhar as coisas é sinal de maturidade cristã. Tudo bem? Tá? É o que Paulo está ensinando aqui para a gente. Mas vamos lá, ó. Então, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros. Olha só que interessante, né? E irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Gente, olha isso daqui, ó. Puro, irrepreensibilidade, inculpável. A gente já estudou tudo isso. É isso que eu digo para você, ó. Você está lendo Filipenses. Aí você tem que colocar aí na sua cabeça a lembrança de que, poxa, olha, o pastor ele já falou sobre isso lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo, acho que 2 ou versículo 3, que todo aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário que o bispo seja, qual que é o primeiro critério? Irrepreensível. Já está lá, a gente já estudou isso. Então, o que você faz? Puxa vida, eu tenho que lembrar um pouquinho daquilo que o pastor explicou lá em 1 Timóteo, capítulo 3, para eu entender aqui o que é irrepreensibilidade. Gente, não tem nada a ver com eu não cometer erros, não tem nada a ver com eu não cometer falhas. É óbvio que a gente vai se esforçando e moldando o nosso caráter a ponto de a gente ir diminuindo, né, os tropeços, os pecados. Mas lembre-se, tem coisas que Deus ele me exige que eu só consigo obedecer na medida em que eu cometo pecados. Então, como é que você confessa um pecado que você cometeu? Você tem que primeiro cometer o pecado. Deus não está mandando você cometer pecado. Mas ele sabe, ele já parte do pressuposto que você vai, uma hora ou outra, você vai acabar tropeçando. Então já tem a orientação. Arrependa-se, confesse, repare o dano sempre que possível. Esse é o procedimentozinho adequado para você dirimir a situação. Então, arrependimento é um negócio que só dá para obedecer se eu cometer uma falha, se eu cometer um tropeço. Reparar dano é um negócio que só dá para fazer na medida em que eu causo um dano, tá? De novo, Deus não está dizendo que você tem que causar dano. Mas se porventura acontecer, você já sabe qual é o procedimento correto que você tem que tomar. Tá? Então, o que é irrepreensibilidade, essa inculpabilidade aqui, nesse sentido, essa pureza? De novo, gente, são as marcas da maturidade. Mateus 18. Como é que eu resolvo uma questão com meu irmão? Eu vou lá e eu procuro o meu irmão como uma pessoa madura que eu sou, a fim de que a gente consiga solucionar as nossas diferenças. E aí, na medida que eu faço isso, se eu cometi o erro, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender, eu vou confessar o meu pecado. Se eu tiver causado dano, eu vou reparar o dano. E a gente vai dirimir essa situação. E assim eu sou agora um homem irrepreensível. Porque amanhã o Lopes ele não vai poder me acusar de ter uma falha, um pecado que ficou para trás em relação, por exemplo, à pessoa do irmão Luiz. Na hora que ele falar qualquer coisa nesse sentido, pastor, mas o senhor fala aí para a gente que é desse jeito, mas o senhor tem uma pendência lá com o irmão Luiz. Aí o que eu vou responder? Eu já resolvi. Então eu sou irrepreensível. Você não pode me acusar desse tropeço, por quê? Porque ele já foi resolvido. Isso é um homem irrepreensível. Isso é um homem inculpável. Você não pode culpar mais esse homem. Por quê? Porque o assunto ele já foi dirimido, já foi colocado um ponto final ali, acabou. Tudo bem? Aí, tô lendo Filipenses ou estou lembrando lá de 1 Timóteo 3. E aí, esse conhecimento agregado vai me ajudando a entender o texto. E olha só que legal isso aqui, gente. Nossa, a gente não pode deixar perder essas coisas, passar despercebido. Então, puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como luzeiros no universo, como estrelas no universo. Quando você adota esse padrão de vida, quando você adota esse estilo de vida, quando você tem essas marcas da maturidade cristã, onde você não reclama, onde você não murmura, onde você não tem queixas e contendas, mas onde você é irrepreensível, porque você vai lá e você resolve as suas pendências, você se torna uma testemunha daquilo que Deus ele realiza na sua vida. Para quem? Para esse mundo corrompido que rodeia você. Daí a perguntinha que não quer calar. Você tem sido um luzeiro
que aponta com uma luz forte o caminho e a direção que esse mundo precisa seguir. As pessoas olham para você, elas enxergam em você um farol que serve de ponto de referência, de modelo, de padrão, porque é isso que ele está dizendo. Na medida em que eu consigo aplicar, realizar, na medida que eu tenho as marcas da maturidade cristã, no meio de uma geração corrompida e depravada, nós somos como estrelas que cintilam, que brilham. Gente, isso está lá em Mateus, né? Quando Jesus fala que nós devemos ser sal e luz. E o que ele diz? Não dá para você não acende uma candeia e esconde isso daí. O que você faz com a candeia? Você põe ela no lugar mais alto, porque o que você quer? Você quer que ela ilumine toda a casa. E aí a minha pergunta para todos nós. Você tem iluminado as pessoas à sua volta? Essa que é a pergunta. Abra sua Bíblia lá em Provérbios de novo. Esse versículo aqui ele é muito legal. A gente precisa ver ele. Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Acharam aí? Provérbios 4:18? Olha só que legal esse versículo, gente. A vereda do justo, ou seja, o caminho do justo, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do ímpio. Qual que é a fonte de luz, né? Que é essa luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia? O seu estilo de vida, a vereda do justo, o seu testemunho pessoal, as marcas da maturidade cristã que trazem distinção a você quando as pessoas olham para a sua vida e olham para a vida de todas as outras pessoas que fazem parte dessa geração corrompida e depravada. Eles vão olhar para você e vão ver que você é diferente. Se é que você é diferente. Tudo bem? Paulo, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue ser essa luz, como é que a gente consegue, como nós conseguimos ser essas testemunhas? E versículo 16, gente. Retendo firmemente a palavra da... Onde é que sua vida ela tem que estar alicerçada e qual é o padrão moral que você tem que praticar no seu dia a dia para que você seja esse farol, para que você seja esse luzeiro que serve de referencial para as pessoas à sua volta, para essa geração corrompida e depravada? Onde é que está os valores que você tem que aplicar na sua vida para que você consiga alcançar, para que você consiga ter as marcas da maturidade? Onde é que está? Retendo a palavra da vida. Por isso que a gente tem que estudar isso aqui. E quando você estiver muito cansado de estudar, sabe o que você faz? Estuda para descansar. Tá bom? Faça isso. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Olha só isso aqui, gente. É Paulo falando um pouquinho, né, a respeito do esforço, do empenho e da dedicação dele em prol dos filipenses. Lembra do capítulo 1? Eu quero mesmo ir para Jesus. Para mim, morrer é lucro. Mesmo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Entre ir e ficar, melhor ir, não é isso que ele diz? Melhor ir. Mas se for para o bem de vocês, eu topo ficar, né? Eu fico aqui mais um tempo nesse mundo, né? Mas agora ele diz assim, ó, mas pelo amor de Deus, não me deixem correr em vão. Não façam com que o meu esforço seja inútil. Gente, eu vou me apropriar das palavras de Paulo aqui. Igreja, não me deixe correr sozinho. Não deixe o meu esforço ser inútil. Eu não faço o que eu faço pensando e cuidando dos meus próprios interesses. Na verdade, eu larguei tudo. Eu sou escravo. Eu não vivo mais para mim. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu quero ir para minha casa. Lembra disso? Não é para Manaus, não. Eu quero ir para minha pátria celestial. Mas eu topo, para a glória de Cristo. Eu topo ficar mais um tempo aqui em favor de vocês. Mas não me deixem correr sozinho. Não deixem o nosso esforço ser inútil. Sabe por quê? Versículo 17. Ele vai dizer assim, ó. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre
e me regozijo com todos vocês. Estejam todos vocês também alegres e regozijem-se comigo. E eu vou terminar aqui. Essa oferta derramada, depois você olha, a nota de rodapé da sua Bíblia vai explicar isso para você. Se você olhar aí a nota de rodapé, vai estar escrito lá, ó, Números 28, 7. São as libações, né, ou ofertas de libação. O que são isso? São ofertas literalmente derramadas, né? Você tem uma bebida ali, uma bebida fermentada, inclusive, diga-se de passagem, que ela serve de uma espécie de acessório. Você oferece o holocausto, lembra? O holocausto é o sacrifício. Bebida não é sacrifício, tá bom? Você não mata a bebida, você mata o animal. O animal você mata, o animal é sacrifício. O animal é a oferta. E a bebida funciona como uma espécie de acessório que você derrama sobre o sacrifício. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Então, e eu sei que ele está falando da possibilidade de ele já estar no final da vida por causa de 1 Timóteo 4,6. 2 Timóteo, abre aí sua Bíblia em 2 Timóteo. Bem rapidinho, só para a gente tirar essa dúvida. 2 Timóteo 4,6. Como é que está escrito aí? Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. O que você quer dizer, Paulo? Já está próximo o meu tempo de partida. Então, ele está usando isso daqui como uma espécie de metáfora. Então, aqui, ó, Filipenses. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, ou seja, pode ser que a minha vida já esteja chegando ao fim, mas a minha vida é acessório. Qual que é o sacrifício? O sacrifício é o serviço que vocês estão realizando, que provém da fé. É o fruto né? Não me deixem correr sozinho, não deixem que o meu esforço seja inútil. Isso é o fruto do meu trabalho. O serviço maduro e abnegado de vocês é proveniente da fé. Esse é o sacrifício. Olha só o que ele diz, ó. Então, oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus. Qual é o sacrifício que a igreja oferece a Deus no versículo aqui? O nosso serviço que provém da fé. O nosso serviço que provém da fé. E isso tem que trazer regozijo e alegria, né? Gente, olha os contrastes. Paulo está falando da possibilidade de ele estar chegando no final da vida. E ainda assim, o que traz contentamento, alegria e satisfação ao seu coração são os resultados do crescimento e da maturidade da igreja e dos irmãos de Filipos. Quando eu chegar no céu, presta bem atenção nisso daqui, que eu me identifico muito agora aqui com Paulo. Presta bem atenção nisso aqui. Quando eu chegar no céu, eu não quero apresentar para Deus a casa que eu construí, eu não quero apresentar para Deus o carro que eu comprei, eu não quero apresentar para Deus a guitarra Fender americana, edição limitada, super, hiper, mega rara da década de 90, que ninguém mais consegue comprar e tem uma lá no meu quarto lá. Sabe o que eu quero apresentar para Deus? O serviço proveniente da fé que eu contribuí para que vocês tivessem. Porque eu não faço pelos meus próprios interesses. Eu sigo o exemplo do mestre. Eu agora faço visando o interesse do outro. É isso que eu quero apresentar para Deus. Vocês, presta bem atenção nisso aqui. Vocês são o meu tesouro. Só almas são eternas. Eu estou me lixando para os bens materiais. Se eu puder reencontrar cada um de vocês no céu. Se eu puder apresentar vocês maduros, com as marcas da santificação, transformados pela palavra de Deus, isso já me basta. Só que você também é cristão. E esse também deveria ser o seu desejo. Quais são as pessoas que você tem edificado? E quais são as pessoas pelas quais você tem se sacrificado para que elas cresçam
para que elas amadureçam, para que elas sirvam ao Senhor por meio da fé que elas depositaram na palavra de Deus. Porque são essas as evidências de que você está crescendo, de que você está amadurecendo e de que você está trilhando o caminho correto. Tá bom? Pastor, isso aí tudo que a gente viu até agora é a exortação. Quem são os exemplos? Timóteo e Epafrodito. Só olha na sua Bíblia aí. Não é o que está no subtítulo? O que ele vai dizer aí? No subtítulo. Timóteo e Epafrodito. 2 homens, 2 exemplos de crentes que não pensam em si mesmos. E ainda diz isso sobre Timóteo, né? Timóteo ele não faz as coisas visando seu próprio interesse. Infelizmente, as pessoas só fazem ou não fazem as coisas pensando no interesse de Cristo, mas isso não é o caso de Timóteo. Ele abriu mão da sua própria vida para servir ao reino. E aí, quando ele vai falar de Epafrodito, isso ainda ganha conotações literais, porque ele vai dizer assim: Epafrodito quase morreu em serviço, em prol do reino. E, inclusive, ele arriscou a própria vida para me dar a assistência necessária. E ele ainda vai dizer assim: honrem homens assim. É o que ele vai dizer na sequência dos versículos. Então, só para a gente fechar o ciclo, você tem a exortação, e aí vem os exemplos. Timóteo e Epafrodito. Tá bom? E que todos nós sejamos luzeiros, e que todos nós um dia sejamos exemplos de serviço abnegado em prol do nosso irmão, para a honra e glória do nosso Jesus. Amém? A gente termina, tá, Filipenses, por aqui. Eu vou voltar lá para 1 Timóteo, versículo 10, tá? Lembra, eu fiz uma promessa. Eu vou cumprir essa promessa semana que vem. Eu disse que eu ia falar sobre dízimo, oferta, quando eu chegasse lá em 1 Timóteo 10, porque lá fala de dinheiro, tá bom? Então, tirando a EBD, lembra da EBD lá de eclesiologia, que eu expliquei os textos, né, como é que funciona, o que Paulo fala. Essa vai ser a segunda vez em 4 anos que eu vou falar desse assunto aqui, tá? Então, eu vou tentar abordar coisas do tipo, a respeito da continuidade, da descontinuidade do dízimo enquanto instituição veterotestamentária e agora no Novo Testamento. Então, vamos tentar tirar as dúvidas e aprender, tá bom? Aprender. É um assunto que faz parte do cotidiano e da rotina da igreja e que, como pastor, eu preciso ensinar a vocês, tá? E aí eu fiz uma promessa e eu vou cumprir ela semana que vem. Então, se você quer saber mais sobre dízimos e ofertas, você não pode não vir na semana que vem. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela riqueza, pela profundidade da Tua palavra, Pai. E que o Senhor nos abençoe, como Filipenses ele fala ali, como Paulo fala aos Filipenses, né? O Senhor é quem efetua em nós o querer e o realizar, Pai. O Senhor nos dá todos os recursos, todas as provisões necessárias para que a gente consiga, Deus, amadurecer, crescer, desenvolvermos a nossa santidade, Pai. E que com isso, Deus, a gente também seja esse luzeiro, Senhor, que também sejamos, Pai, essas testemunhas vivas, Pai, que sejamos, Deus, esses faróis, Senhor, que iluminam as pessoas à nossa volta, pessoas que às vezes estão, como o próprio texto descreve, né, pessoas vivendo no meio desse mundo corrompido e depravado, Pai, que precisam de uma luz e que precisam de direcionamento, Pai. E será que nós estamos cumprindo, Senhor, com esse objetivo e com esse propósito, Pai? Que isso seja uma realidade para nós aqui dessa igreja, Pai. Que, acima de tudo, Senhor, nós adotemos o padrão bíblico para resolvermos as nossas diferenças, Pai, como marca da nossa maturidade cristã, e assim sejamos testemunhas para essas pessoas que precisam, Pai, de uma direção. Faz a Tua vontade em nossa vida, Deus. É o nosso pedido, Pai, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Amém? Deus abençoe.